Introdução. A Mata Atlântica é um hotspot de biodiversidade que abriga um grande número de espécies endêmicas de vertebrados. Mais de 500 espécies de anfíbios habitam esse bioma, das quais cerca de 90% são endêmicas. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ameaçados pelas atividades humanas em todo o mundo, e agora está reduzido a alguns fragmentos, com apenas 12% de sua área original. Localizado na Mata Atlântica, o mais devastado dos ecossistemas brasileiros, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso, foi criado em 30 de novembro de 1939, sendo o terceiro parque nacional do país. Abrangeu inicialmente uma área de 10.653 hectares no município de Petrópolis, Guapimirim, Magé e Teresópolis, nos estados do Rio de Janeiro. Em 2008, sua área foi ampliada, passando a ser de 20.024 hectares. Atualmente, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos representa um dos poucos remanescentes de biodiversidade no estado do Rio de Janeiro e se destaca por proteger importantes mananciais que alimentam duas bacias hidrográficas principais, a Paraíba do Sul e a Baía de Guanabara. Parnasos tem altitudes que variam de 200 metros a 2.263 metros acima do nível do mar. O clima do parque é tropical superúmido, com 80% a 90% de umidade relativa, com temperatura média anual variando de 13 a 23 graus Celsius, exceto nas áreas de elevação acima de 800 metros de altitude, que atinge a temperatura média anual máxima de 19 e a mínima de 5 graus negativos durante o inverno. A precipitação média anual varia de 1.500 milímetros a 3.000 milímetros, com maiores concentrações de chuva durante o verão, de dezembro a março, e a estação seca no inverno, de junho a agosto. Os anfíbios são considerados bons indicadores das condições ambientais devido à sua vulnerabilidade às mudanças ambientais. Essa característica, associada a outros fatores como os habitats dos anfíbios ocupados por atividades humanas, aumento da luz ultravioleta, doenças infecciosas e mudanças climáticas, levaram as populações de anfíbios ao declínio nas últimas décadas. Nesse cenário, a Parnaso se destaca por ser a localidade tipo de várias espécies, incluindo algumas espécies endêmicas do parque. Objetivo. O objetivo principal desse trabalho é apresentar um checklist atualizado das espécies ocorrentes na área de Parnaso, incentivando pesquisas sobre as espécies que ali habitam, como sua taxonomia, comportamento e história natural, e ajudar a impulsionar a gestão da biodiversidade de anfíbios nessa área de conservação. O trabalho de campo na Parnaso começou em 1962 e foi até 2019, totalizando 230 levantamentos durante as estações chuvosa e seca. Durante a coleta de dados, cerca de 3 coletores trabalharam pelo menos 3 dias, realizando 2 métodos complementares para mostrar os adultos. Foi a busca ativa e auditiva. Para a captura de girinos, foram usados peneiras, e adultos e girinos foram coletados, fotografados, anestesiados e fixados de acordo com a legislação brasileira. Os espécimes foram depositados na coleção de anfíbios da Universidade do Rio de Janeiro. Na tabela 1, podemos ver os anfíbios que foram encontrados no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Dentro da classe anfíbia do grupo Anura, temos a família Aromobatida, Brachycephalida, família Bufônida, a família Centronolida, Graugastorida, a Cicloramfida, a Hemifractida, a família Ilida, Ilodida, Leptodactylida, a Microilida, a Odontopirilida e a Filomedulizida. E por último, também temos a ordem Filophiona e a família Siphonopida. E aqui vemos os status da legenda, né, de toda essa tabela que eu fui falando das famílias.
E tem algumas informações que são referentes a habitat, aonde foram encontradas, a atividade reprodutiva de cada espécie, o período de atividade de cada espécie, né? O tipo de registro, se foi visual ou acústico. E também fala sobre as espécies endêmicas, quais são, né? Está marcado com X, e entre outras informações. O artigo diz que a amostragem ela foi mais intensa em locais frequentemente visitados pelos turistas, como a piscina e a barragem, as trilhas do cartão postal de Mozart de Catão, Pedra do Sino, Primavera e Suspensa, todas as sedes de Teresópolis, e as margens do Rio Soberbo, também em Teresópolis. Também foram mostrados locais restritos, permitindo apenas os pesquisadores, como a trilha do Rancho Frio, e áreas mais remotas, como as regiões da Pedra do Sino, em Teresópolis, Garrafão, em Guapimirim e Pico do Açu, em Petrópolis. Aqui na figura 2, podemos ver os exemplos dos ambientes que foram mostrados. Em A, em C, são os córregos em floresta primária. Na letra B, é o largo artificial conhecido como piscina. E a D, a floresta secundária. E a E é o riacho em floresta secundária. E aqui nesse mapa, podemos ver os principais locais que foram amostrados, né? Aqui nessa linha vermelha estão os limites de Parnaso, e a linha laranja ela é a trilha principal de Petrópolis a Teresópolis. A estrela verde ela sinaliza as trilhas da sede de Petrópolis, que, como vimos no slide anterior, foram os lugares com mais intensa amostragem. Resultados: foram registrados 83 espécies em Parnaso, pertencente a 2 ordens, e 14 famílias. As ordens são Anura, com 13 famílias, e Ginopiona, uma família. 10 dessas espécies são endêmicas do parque, 18 em Parnaso, como local tipo, e 5 são da zona de amortecimento. Este gráfico apresenta a riqueza de espécies por família de anfíbios de Parnaso, representando aqui então as 14 famílias. A família mais representada aqui é da ordem Anura, que é a família Ilidae, e a segunda maior família é a Brachycepidae, e as 3 menores famílias, que representam 1%, e uma delas é da ordem Ginopiona. Temos aqui um segundo gráfico, onde temos aí o espaço amostral e riquezas de espécies, o número de espécies aqui na lateral, e aqui no decorrer dos anos. Os anos que começaram em 1962 até 2019, ou seja, foram mais de 50 anos de pesquisa. Os anos sem amostragem foram excluídos. Aí temos aqui uma linha azul, que representa a curva de acumulação de espécies observada, a linha vermelha, curva de acumulação de espécies estimada, e a linha verde, riqueza estimada de espécies. Aqui temos algumas imagens, né, da ordem Anura. Da letra A até a letra D, temos aí as espécies Fritiziana. Da letra E até a G, Gastroteca. E a letra H até a letra J, Cycloraplus. A letra K, Toropa. E L, Dentropyrinuscus. Continuando com a imagem de espécies, né? Temos aqui outras da ordem Anuras. Aqui a letra A é da espécie Brachycephalus. A letra C, Aplastodicus. E a letra L, Megaeloisa. Nessa próxima imagem temos aqui outras espécies de anuro registrados em Parnaso, onde a letra A representa a espécie Olorigon, da letra A até a letra D, e a letra E é a espécie Signata, e a letra G, Adenomera. Discussão. Considerando as mais de 1.000 espécies descritas de anfíbios brasileiros,
A fauna de anfíbios de Parnaso, juntamente com a sua zona de amortecimento, representam quase 10% de toda a diversidade do país, destacando a importância do parque na preservação deste grupo. Anteriormente, outros 2 inventários eram realizados na área, por Campos e Lourenço de Moraes em 2017, relataram 25 espécies, das quais Dentrophosophus fiesleri e Philazaemus cuvieri não eram encontrados no presente estudo. Os autores não mencionaram as amostras de Walsh, portanto, não foi possível verificar a identificação da espécie. O segundo inventário foi realizado por Foley et al. Em 2016, foco nas espécies de anuros restritas às áreas de alta altitude do Parnaso, registrando 28 espécies, todas incluídas no presente estudo. De acordo com Dorigo et al. Em 2018, o estado do Rio de Janeiro possui 201 espécies distribuídas em 51 gêneros e 16 famílias de anfíbios, dos quais 54 são considerados endêmicos. Em seguida, foram descritos mais 3 espécies, todas endêmicas do estado, como podemos ver representadas aqui no slide. Considerando que as espécies endêmicas são mais propensas à extinção, o parque desempenha um papel importante na proteção de 10 espécies, cerca de 3% da biodiversidade do estado do Rio de Janeiro, que só ocorrem ali. A diversidade de anfíbios encontrada neste estudo coloca o Parnaso como a reserva natural com maior riqueza de espécies na área de Mata Atlântica. De acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais, 57 das espécies registradas são classificadas como de menor preocupação, 20 não possuem informações suficientes sobre sua conservação, 2 são classificadas como quase ameaçadas e 2 são classificados como vulneráveis, e 2 têm dados desconhecidos. Ainda assim, na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção do CMBio, 3 espécies estão listadas, uma vulnerável e 2 ameaçadas, como podemos ver na imagem. Algumas das espécies, como as que estão representadas aqui nos slides, foram encontradas na maioria dos levantamentos, indicando que provavelmente são abundantes dentro do parque. Os autores dizem ainda que, considerando o tempo de esforço de mais de 50 anos e mais de 200 expedições, espera-se que o número de espécies registradas seja próximo à riqueza real de espécies ocorrentes em Parnaso. No entanto, eles enfatizam a importância de continuar estudando a fauna de anfíbios Parnaso, incluindo revisões taxonômicas, descrições acústicas, dinâmica populacional e todos os aspectos possíveis da história natural desses táxons, pois esses estudos são essenciais para agregar conhecimento sobre as espécies. Conclusão. Desde sua fundação, a Parnaso foi palco de diversos estudos sobre diferentes temas envolvendo anfíbios, como a morfologia, desenvolvimento de girinos, bioacústica, biologia reprodutiva, histologia, osteologia, dieta e infecção fúngica ou anormalidades são alguns exemplos, além de dezenas de trabalhos acadêmicos de alunos de graduação e doutorado. Isso evidencia a importância das reservas naturais e do próprio Parnaso, não só para a conservação da biodiversidade, mas também para facilitar avanços no seu entendimento e execução de trabalhos de campo, gerando conhecimentos essenciais para decisões conservacionistas e para a formação de novos cientistas. Esses estudos também são indispensáveis para a elaboração dos planos de manejo do Parnaso, mantendo essas espécies preservadas e em equilíbrio com seu habitat.